Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí mais uma vez retomando nosso conteúdo, nossas atividades. Espero que esteja sendo proveitoso. No último vídeo nós encerramos falando a respeito da construção da peça de defesa, da construção da contestação. Então, nós falávamos que a contestação ela não segue a requisitos específicos como segue a petição inicial, mas que toda vez que nós tivéssemos que construir uma contestação, uma peça de defesa, necessariamente deveríamos observar dois princípios. O primeiro princípio, o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, previsto no artigo 336 do CPC, segundo o qual incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Não é uma faculdade, mas uma obrigação, caso o réu esqueça de produzir alguma tese de defesa, alguma argumentação jurídica, ele não poderá mais fazê-lo. A consequência prática pelo descumprimento do princípio da eventualidade ou da concentração de defesa é a preclusão consumativa. Mas, como sempre, na maioria das vezes, melhor dizendo, nós temos algum tipo de exceção às regras processuais postas, com o princípio da eventualidade não seria e não é diferente. Então, regra, na minha contestação, eu tenho que trazer toda a matéria de defesa desde logo. Entretanto, sob pena de preclusão consumativa. Entretanto, é possível que depois da contestação, ou seja, depois deste momento aqui, de apresentar essa peça de defesa, eu possa arguir novas teses jurídicas, novos argumentos fáticos no processo como meio de defesa, desde que eu me enquadre em qualquer das situações previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil. Então, regra, princípio da eventualidade, eu tenho que, na minha contestação, apresentar desde logo toda a matéria de defesa. Entretanto, depois da contestação, e aqui diga-se depois do momento de defesa, depois da fase, da etapa de defesa conferida ao réu, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Então, trata-se de um rol objetivo, exaustivo, apenas nessas três situações dos três incisos do artigo 342 é que eu posso alegar e deduzir dentro do processo novas matérias defensórias. Primeira situação, depois da contestação, eu posso alegar, deduzir novas proposituras toda vez que estas novas proposituras estiverem relacionadas a direito superveniente ou a fato superveniente. Então, toda vez que houver um direito novo ou um fato jurídico novo, é possível que depois da contestação eu traga esses elementos para dentro do processo sem que eu sofra
a penalidade pelo descumprimento do princípio da eventualidade, que é a preclusão consumativa. Para que a gente entenda esta situação, este instituto, esta excepcionalidade relacionada ao princípio da eventualidade, o inciso 1º do artigo 342, quando fala em direito superveniente, ele está falando necessariamente da regra jurídica do direito objetivo novo. Eu ingressei com a ação, o réu foi citado para uma audiência de conciliação e mediação. Nesta audiência de conciliação e mediação, nós não chegamos a um acordo e, aberto o prazo de defesa para o réu, este apresentou contestação e depois que o réu apresentou contestação, surgiu no universo jurídico, surgiu no ordenamento jurídico pátrio uma nova norma legal, uma nova regra de direito material que influencia decisivamente na resolução daquela causa, via de consequência, influencia decisivamente também na postura de defesa do réu, e o réu tem sim a possibilidade de trazer aquele novo ordenamento jurídico para dentro do processo, agora por expressa autorização constante do artigo 342 do Código de Processo Civil. Então, depois da contestação, se surgir no ordenamento jurídico um direito novo, um direito superveniente, o réu poderá alegar este direito novo e superveniente sem que tal alegação esteja comprometida pela ideia de preclusão consumativa. Esta noção ela tem respaldo na própria Constituição Federal, no inciso 36, quando diz que a lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós sabemos que nosso sistema processual e o nosso ordenamento jurídico, nós não criamos, nós não admitimos que nova lei retroaja para prejudicar. E quando nós estamos diante de normas de direito processual, essas normas são aplicadas de imediato. Quando nós estamos diante de norma de direito material, nós observamos exatamente o que diz a Constituição Federal. Essa norma de direito material ela é aplicada desde logo, desde que não prejudique o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No processo que está em curso, no processo que está tramitando, nós não atentamos contra nenhuma dessas situações jurídicas, nem direito adquirido, nem ato jurídico perfeito, nem coisa julgada, porque simplesmente decisão judicial definitiva não existe ainda. Então, admite-se que você possa trazer para dentro do processo essa nova legislação, essa nova regra, seja de direito material, seja de direito processual, e de direito processual é aplicada incontinente. Um exemplo disto, um exemplo claro desta situação, dessa nova situação de direito material que surgiu durante a tramitação de vários processos, foi quando recentemente nós mudamos a regra relacionada à guarda de filhos menores, enquanto que anteriormente essa guarda tinha como regra ou como observância, como ponto de referência, você manter a guarda dos menores em quem já exercia a guarda de fato
e que só se mudasse em uma eventual circunstância mais forte, uma circunstância um pouco mais justificável. Hoje a legislação civil entende que a regra é que, desfeita a sociedade conjugal, a guarda dos filhos menores seja de maneira compartilhada e apenas excepcionalmente possa ser exercida de forma unilateral, ou pelo cônjuge ou pela cônjuge, ou pelo esposo ou pela esposa, ou pelo homem ou pela mulher. Então, imagine que durante a discussão de uma eventual ação de guarda, em que a parte promovida já tem apresentado sua defesa, naquela época surgiu a lei estabelecendo como regra a guarda compartilhada e eu não poder me utilizar daquele novo ordenamento jurídico naquele caso concreto. Não, pode sim. Trata-se agora, pelo CPC de 2015, de excepcionalidade expressamente prevista no artigo 342. Isto não existia no CPC de 73. O CPC de 73 só falava em fato superveniente, em fato novo superveniente. Não falava em direito superveniente, em norma nova que tenha ingressado no ordenamento jurídico depois de oferecida a contestação. Então, o princípio da eventualidade manda que a gente apresente na contestação desde logo toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa, mas, apresentada essa contestação, se surgir no ordenamento jurídico uma norma nova que tenha relevância com a situação discutida naquele processo, nós podemos sim incrementar a tese de defesa, trazendo essa norma nova para dentro do processo com base no artigo 342. Distingamos então esse direito objetivo superveniente, essa norma nova, este ordenamento legal novo, daquilo que o inciso primeiro também chama de fato superveniente. E fato não é norma. Fato é um aspecto da história que eu conto dentro da minha petição inicial. Então, quando eu falo de fato superveniente, eu estou falando tanto de fato novo, de um acontecimento que eu descobri, que ocorreu depois da propositura, depois do oferecimento da minha contestação, como também eu estou falando de fato velho, que aconteceu, que existia já ao tempo em que a contestação foi apresentada, mas que eu não sabia, que eu desconhecia. Tipo, depois de eu apresentar a contestação na condição de réu, em uma ação em que se discute, em que se tem como objeto litigioso uma determinada casa, apresentada a contestação, eu ofereci da minha resistência, dizendo que eu sou o proprietário daquela casa, surge um fato novo. Qual é o fato novo? Eu vou e adquiro a propriedade do bem litigioso, adquiro a propriedade daquele imóvel, daquela casa. Então, este fato novo vai influenciar decisivamente no julgamento daquele processo. Se antes existia uma dúvida pelo fato de eu ser ou não o proprietário daquele bem, com o fato novo, posterior, que é a efetiva compra do imóvel, essa dúvida deixou de existir. Então, isto reflete decisivamente no julgamento da demanda. Trata-se de um fato novo que não vai ser, então, prejudicado pela preclusão consumativa. Por que eu não aleguei esse fato novo na minha contestação? Porque ele não existia. Ele só existiu depois. E se ele só apareceu posteriormente à contestação, eu posso trazer esta informação para dentro do processo. E nós devemos entender também como fato superveniente, na forma do inciso 1º do artigo 342, este fato velho, este fato que já existia quando eu
apresentei a minha contestação. Entretanto, eu só descobri da existência desse fato depois que a contestação foi apresentada. Por exemplo, exemplo típico, clássico, uma investigação de paternidade pós-mortem, porque o investigado, o suposto pai, já morreu. Então eu entro com a ação em face dos herdeiros, dos filhos deste suposto pai. Se não existir filhos descendentes, eu entro contra os ascendentes deste suposto pai, deste pai investigado. Na linha do nosso procedimento, nós nos deparamos com é o típico caso em que nós não marcamos audiência de conciliação e mediação, porque não há como os herdeiros do falecido se sobrepor à vontade deste falecido. Nós precisaremos efetivamente de uma prova, de um exame de DNA. Então, estes réus, eles são citados desde logo, não para comparecer para uma audiência de conciliação e mediação, mas sim para apresentar contestação, defesa desde logo, no prazo de 15 dias. Os herdeiros, os filhos, por exemplo, do investigado, apresentam esta contestação e na contestação eles negam. Eles dizem que o investigante não é filho, que não houve nenhum relacionamento entre o falecido pai deles, réus, e a genitora do investigante, já que por aquele motivo, e posteriormente o oferecimento da contestação, o advogado, os herdeiros, os filhos deste investigado falecido descobrem que o falecido fez com o médico da família uma vasectomia. Vasectomia esta justamente coincidente com o tempo que se diz que houve as relações sexuais entre o investigado e a genitora da investigante. Então isto é um fato novo, um fato que existia, ele tem força velha, mas eu só descobri posteriormente ao oferecimento da minha contestação. Então é um fato velho de descoberta nova. Se é um fato velho de descoberta nova, eu posso levar esta informação para dentro do processo. Neste caso, a única condição para que eu leve esta informação velha, mas que eu só descobri depois da contestação para dentro do processo, é que eu prove que eu não sabia da existência deste fato, artigo 223, que eu prove que existia justa causa para não ter levado para dentro do processo aquela informação que já existia, mas que eu não tinha conhecimento. Então o artigo 223 fala que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Eu posso levar a informação velha, mas de descoberta nova, para dentro do processo, desde que eu comprove que eu não fiz antes porque eu não sabia. Como é que eu posso comprovar isso neste exemplo dado pelo médico? Na investigação de paternidade pós-morte, eu levo o médico da família como testemunha para dentro do processo e para que se comprove que nós não sabíamos e não tínhamos conhecimento da situação, nós, os herdeiros, no caso. Tá certo? A segunda situação que excepciona o princípio da eventualidade previsto no artigo 342, trata-se daquelas hipóteses em que estas novas alegações compete ao juiz delas conhecer de ofício. E rememoremos mais uma vez. O que é conhecer de ofício? São situações que o juiz tem
por obrigação, por se tratar de questões de ordem pública, a necessidade de conhecer sem prévia provocação das partes. Mesmo que as partes não aleguem esta situação dentro do processo, cabe ao juiz conhecer por conta própria, porque ele é o grande corregedor do processo e a sua função maior é evitar que o processo tenha nulidades ou irregularidades insanáveis. Tendo estas irregularidades, cabe ao juízo fazer com que elas sejam corrigidas. Então, tire-se, por exemplo, o artigo 337, que nós vamos estudar um pouquinho mais tarde. Nós já vimos que o réu, genericamente, quando elabora a sua contestação, ele pode apresentar defesas indiretas e defesas diretas. As defesas indiretas nós chamamos de preliminares. O artigo 337 traz exemplificativamente as possibilidades de preliminares que o réu pode alegar na sua contestação, preliminarmente à matéria de mérito propriamente dito. Todas essas preliminares previstas no artigo 337, praticamente todas elas, segundo o parágrafo 5º deste artigo 337, podem ser conhecidas de ofício pelo juízo. O juiz não precisa que a parte ré na sua contestação alegue estas preliminares. Mesmo que o réu esqueça de alegar qualquer uma delas, cabe ao juiz, tomando conhecimento, analisando o processo, descobrindo-as, conhecê-las por conta própria e mandar corrigir, sob pena de nulidade do feito. Apenas duas destas preliminares não entram nesse universo que o juízo possa conhecer de ofício: convenção de arbitragem e incompetência relativa. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente porque que o juízo não pode conhecer dessas preliminares de ofício. Então, como se tratam de questões de ordem pública, de questões que estão relacionadas com a própria ordem e organização do processo, elas não ficam prejudicadas pela preclusão consumativa. Se o réu não alega dentro da sua contestação, cabe ao juiz levantá-las por conta própria. Ok? E, finalmente, o artigo 342, como exceção ao princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, diz no inciso 3º que não se aplica a preclusão consumativa naquelas situações em que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Este inciso 3º está intimamente relacionado com o inciso 2º e quer mais ou menos dizer o seguinte: o legislador processual ele não está limitando, impedindo que novas e eventuais regras de natureza processual possam surgir e que sejam questões de ordem pública e que façam com que o juiz dela tenha um conhecimento de ofício, justamente por se tratarem de normas de ordem pública. É como se fosse uma norma penal em branco, mas aplicada no direito processual civil. Eu não fecho as portas do ordenamento jurídico para novas possibilidades, novas situações que o juízo possa conhecer de ofício, por conta própria, porque são questões de ordem pública. Ok? Então, são estas apenas as 3 possibilidades em que, depois de apresentada a contestação, eu posso deduzir novas alegações em juízo sem que eu sofra a incidência da preclusão consumativa a que se reporta o artigo 336 do CPC. Certo? Segundo princípio, falamos do princípio da eventualidade e nós sabemos também que existe o princípio do ônus da defesa especificada constante do artigo 341. Então, incumbe, é de responsabilidade do réu, segundo o artigo 341,
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato, sobre aquela historinha contada pelo autor na petição inicial. Ele tem que impugnar ponto por ponto. Qual é a consequência prática pela ausência de impugnação ponto por ponto daquela historinha contada pelo autor lá na petição inicial? Diz o próprio artigo 341, na sua parte final. Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, as alegações de fato não impugnadas pelo réu. Então essa é uma consequência muito séria. Se eu conto uma história na petição inicial e o réu se esquece de impugnar essa história ou parte dessa história lá na contestação, eu vou ter como verdadeiro, o juiz vai ter como presumidamente verdadeiro aquela situação, o que pode ensejar, inclusive, como a gente viu no finalzinho da aula anterior, um julgamento parcial de mérito desde logo em razão da situação de incontroversabilidade daquilo que não foi impugnado, tá certo? Mas da mesma maneira que o princípio da eventualidade tem as suas exceções, o princípio do ônus da defesa especificada também os tem. Artigo 341 é a regra, mas nós não iremos aplicar esta presunção de veracidade com relação às coisas, às alegações de fato não impugnadas pelo autor na contestação, ditas na petição inicial, quando o inciso 1º não for admissível em relação ao que? Aquela historinha contada, aquele fato mencionado na petição inicial, a confissão. Então, quando eu não puder confessar, eu não posso me valer da presunção de veracidade daquilo que foi dito pelo autor na petição inicial. E eu trago aqui para vocês o conceito de... Opa, foi demais. O conceito de confissão, artigo 392 do Código de Processo Civil. Artigo 389 diz o que é confissão. Confissão ela é um meio de prova, está lá na seção destinada na parte do Código de Processo Civil que fala a respeito das provas e do tipo de como essas provas são produzidas. Então, a confissão é um meio de prova e tem como objetivo conseguir que a parte contrária admita a verdade de um fato, contrário ao interesse e favorável ao adversário. Então, eu peço depoimento pessoal da parte em juízo porque eu quero que a parte confesse. E a confissão é um meio de prova. O artigo 392, entretanto, ele diz que não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. E nós sabemos do que se trata direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis são aqueles direitos gravados com as cláusulas de irrenunciabilidade, de inalienabilidade, são direitos personalíssimos que eu não posso jamais dispor, porque são direitos inerentes à minha própria estrutura na condição de ser humano, de cidadão. Eu não posso dispor da minha liberdade, eu não posso dispor da minha, validamente, dos alimentos que na condição de menor eu tenho direito a receber. Então, esses direitos indisponíveis são direitos que não podem ser confessados. Então, se tratam de direitos que não podem ser confessados, quanto a eles, eu não posso aplicar a regrinha do artigo 342. Eu falo lá na minha petição inicial de investigação de paternidade, por exemplo, que Cláudio é pai do investigante fulano de tal, em razão disto e daquilo. Cláudio, citado para este processo, não apresenta defesa. Cláudio vai ser considerado automaticamente pai do investigante? O direito de filiação é um direito natural, mas
é um direito indisponível. É um direito que você não pode renunciar. Você não pode dispor desse direito. Se é um direito indisponível, quanto a ele não se admite a confissão. Então, mesmo que eu não apresente contestação, mesmo que eu não faça impugnação específica deste fato mencionado na petição inicial, que fato? Que eu sou o pai do investigante, mesmo assim eu não vou sofrer a consequência processual de presunção de veracidade daquela informação. Consequentemente, a aplicabilidade do artigo 374. Demais. Quando ele diz, também na parte relacionada às provas, que não dependem de provas os fatos. Aquela historinha, inciso 2º, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Então, para que serve o princípio do ônus da defesa especificada? Ele está dizendo assim para o réu: réu, tenha cuidado. Quando você estiver elaborando a sua contestação, observe com muita atenção o que foi dito pelo autor na petição inicial, porque você tem o dever de impugnar ponto a ponto aquilo que ele disse. Se você esquecer de impugnar alguma coisa, qual é a consequência prática? Presunção de veracidade daquilo que você não impugnou. E se há uma presunção de veracidade, tecnicamente eu não preciso, o autor, me preocupar em provar daquela situação, porque eu afirmei e você confessou, mesmo que por omissão, mesmo que tacitamente, por ausência de impugnação, lá na sua contestação. E o artigo 374 é bem claro. Não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte, afirmados lá na petição inicial e confessados pela parte contrária, ou seja, esquecidos de impugnar lá na minha contestação. Então, com relação ao fato que não admita confissão, eu não posso aplicar o princípio do ônus da defesa especificada. Para finalizar essa ideia, eu vou trazer como exemplo para vocês o artigo 1602 do Código Civil, que é um artigo direcionado exclusivamente àquelas situações que envolvam direito à filiação, direito de filiação. O artigo 1602 diz que não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Então, eu entro com ação negatória de paternidade. Eu quero dizer que fulano não é meu filho, que eu fui enganado pela mãe da criança, quando do nascimento daquela criança, e por boa fé eu registrei como meu filho. E a mãe, devidamente citada para o processo, apresenta uma defesa e, ao invés de resistir ao meu pedido de negação de paternidade, ela confessa, ela diz assim: não, o Cláudio realmente não é o pai. Não, isto não pode, porque o direito não é dela, o direito é da criança. Necessariamente eu tenho que fazer prova daquela afirmação. O artigo 1602 diz: não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Então a gente se enquadra perfeitamente no que diz o inciso 1º do artigo 331. Eu não posso aplicar o princípio do ônus da defesa especificada se, com relação àquela situação, não se admite a confissão. Tá certo? Segunda hipótese mencionada no artigo 341. Eu não aplico a presunção de veracidade dos fatos não impugnados por mim na contestação, princípio do ônus da defesa especificada, toda vez que a minha petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar a substância do ato. Nós sabemos que existem determinados atos jurídicos que
exige forma solene para que seja aceito, juridicamente aceito. Por exemplo, como é que eu provo que eu sou dono de um determinado bem imóvel? Eu preciso do registro imobiliário. Como é que eu provo que sou casado? Eu preciso da certidão de casamento. Como é que eu provo a minha filiação? Eu preciso da certidão de nascimento. Então, determinados atos jurídicos, eles exigem uma forma solene, taxativamente e expressamente consignada em lei, de forma que eu não conseguiria demonstrar da existência desse ato jurídico, nem mesmo por meio de confissão, como diz o artigo 406 do Código de Processo Civil. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, ou seja, documento público é o que prova aquele negócio jurídico. Certidão imobiliária, registro imobiliário é o que prova que eu sou dono do imóvel. Então, se eu não tenho este documento público, nem mesmo a confissão poderá me ajudar. O artigo 406 diz que nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então, se o documento público é da própria substância do ato, da prova da existência deste ato jurídico, eu não vou, por mais especial que seja, conseguir imputar uma confissão, uma presunção de verdade, já que a prova daquela situação só se dará quando existir efetivamente esse instrumento público. Numa ação de reivindicação, uma ação reivindicatória, que é uma ação própria, onde se discute a propriedade imobiliária de determinado bem, eu sou acionado e eu, na condição de réu, não apresento defesa ou não faço uma impugnação razoável. Eu esqueço de colocar na minha contestação uma impugnação específica, aquela informação que o autor diz lá na petição inicial, que ele é o proprietário do bem situado, a rua tal, número tal, bairro tal. Eu não faço essa impugnação. Qual é a consequência prática por eu não ter impugnado aquela informação proposta pelo autor na sua petição inicial, segundo o artigo 341? Presume-se como verdadeiro. Então, tecnicamente, não precisaria que o autor provasse que ele é efetivamente o proprietário daquele bem imóvel, porque eu não impugnei. Mas o artigo 341 diz assim: ei, não é bem assim não. O réu não impugnou, mas você só prova que é proprietário nesta situação se você apresentar um instrumento público que a lei considera da substância do ato, se você apresentar o registro imobiliário competente. Finalmente, a última situação que excepciona a aplicabilidade do artigo 341, ou seja, o princípio do ônus da defesa especificada, é quando a minha defesa, considerada no conjunto, estiver totalmente contrária às informações postas pelo autor na petição inicial. Estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Exemplo, eu cito e eu entro com a ação de acidente de trânsito, um sinistro e por abarroamento, e eu, na minha petição inicial, sou obrigado a relatar a história do jeito que ela está posta. Então, eu vinha trafegando na Avenida Brasília às tantas horas da noite, saindo da universidade, da Unifacisa,
e parando no sinal de frente ao shopping dos automóveis, fui surpreendido com uma violenta batida na parte traseira do meu veículo pelo réu fulano de tal, que vinha trafegando com velocidade excessiva em um local que não admite tal velocidade, gerando os prejuízos tais, quais e tais. Na condição de réu acionado, no oferecimento da minha defesa, eu deveria impugnar ponto por ponto esta história contada, que não foi bem assim, que estava chovendo, que eu estava mantendo a distância adequada, que a velocidade era compatível com o local de acordo com a placa tal, e que por estar chovendo o veículo derrapou, que não foi culpa dele, réu, mas de um evento extraordinário, um fato da natureza. O normal seria que eu fizesse isso. Mas se eu simplesmente chegar na minha contestação e falar: eu não sou parte legítima, eu vendi o carro há 3 meses atrás. Essa minha afirmação, ela está, como um todo, considerada em seu conjunto, totalmente em contradição com o que foi dito na petição inicial. Então eu não posso sofrer nenhuma penalidade, especialmente a penalidade de presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Ok? Encerramos a nossa primeira aulinha. A primeira parte, aula 5, e já passemos para a aula 6. A aula 6 ela é um pouco mais extensa, e na aula 6 efetivamente nós vamos falar a respeito do conteúdo da contestação. Quando eu estiver elaborando a contestação, eu tenho que observar genericamente esses 2 princípios, mas o que é que eu posso alegar dentro da minha contestação? Lembrando para vocês que na nossa primeira videoaula eu falei que existe 2 espécies de defesa, a direta e a indireta. A indireta ela é bem visualizada na contestação e deduzida na contestação através de preliminares. São as defesas contra o processo, ou chamadas de defesas de rito. Toda vez que eu alegar uma preliminar dentro do processo, obrigatoriamente eu faço antes da defesa direta, porque existe uma expressa disposição processual dizendo que cabe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar todas essas preliminares, todas essas questões de natureza preliminar. Então, o desenho da contestação, se a gente puder assim entender, este desenho, ele começa, se existir preliminares, a contestação ela sempre vai começar com a arguição de preliminares, e depois que eu arguo, que eu levanto essas preliminares, aí sim eu enfrento o exame de mérito. Por que isso acontece? Foi uma opção do legislador. É o que o legislador é o que a doutrina chama de dogma da precedência. É algo herdado dos códigos anteriores e é algo que influencia diretamente no próprio comportamento do julgador. E tem uma razão de ser. Eu já disse em aulas anteriores que o processo, o objetivo maior do jurisdicionado e do próprio julgador é fazer com que o processo, quando provocado, o Estado juiz, quando provocado, dê uma resposta satisfatória, que sim ou que não, mas que efetivamente emita uma sentença, um juízo de valor, uma sentença de mérito. É tanto que o próprio Código de Processo Civil, lá na parte geral, quando trata dos princípios relacionados ao processo civil,
diz no artigo 4º que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Há uma ideia de que a pacificação social, o espírito do jurisdicionado, ele estará melhor aplacado, mais acalmado, se o juízo der uma resposta de mérito. A intenção é que se analise o mérito, seja conseguindo um acordo, ou se não se conseguir um acordo, que julgue efetivamente aquele litígio, que se discuta aquela situação. Não é ideia do legislador fazer com que esse processo seja extinto por qualquer motivo. A ideia é fazer com que o mérito seja enfrentado. Se eu tiver que extinguir o processo, que eu o extinga, mas sempre tentando resolver a irregularidade que fará com que esse processo seja extinto. Então, o artigo 317 diz que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Então, o interesse do legislador não é fazer com que o processo seja extinto por extinto, seja extinto por qualquer motivo, por qualquer irregularidade processual. Não interessa esse número, interessa pacificar o espírito das pessoas. Mas nós não afastamos do réu a possibilidade de ele atacar o processo. Nós vimos que toda vez que ele ataca o processo, ele ataca ou com o objetivo de extinguir esse processo sem análise de mérito, ou com o objetivo de ganhar tempo, preliminares de natureza peremptória e preliminares de natureza dilatórias. São preliminares porque são prejudiciais do exame de mérito. Se eu alego uma preliminar de natureza peremptória, por exemplo, preliminar de coisa julgada, eu quero que o juízo, acolhendo aquela minha tese, extinga o processo sem nem mesmo analisar as argumentações da parte autora. Por isso que elas são denominadas prejudiciais de mérito e por isso que a doutrina fala da existência do dogma da precedência. Na construção da minha defesa, sempre nós iremos alegar ataques contra o processo, que é a admissibilidade do processo, antes de atacar o mérito propriamente dito. E isso vai influenciar diretamente no comportamento do juízo quando ele estiver no exercício do seu mistério, lá na fase decisória, confeccionando a sua sentença. Vocês lembram que o princípio da congruência ou adstrição diz que o juízo não pode se afastar daquilo que foi pedido pelo autor na petição inicial. Da mesma forma como ele não pode se afastar do modelo de defesa proposto pelo réu, o dogma da precedência. Então, nesta sentença aqui, por exemplo, de uma ação de indenização por danos morais, em que se alega que um dos advogados se utilizou de expressões injuriosas, caluniosas e difamatórias contra o seu colega, quebrando assim o dever de urbanidade no exercício da profissão que a todos se impõe, transcorrido todas as fases do procedimento, chegando-se à fase decisória, elaborando a sentença, o juízo necessariamente, ao encerrar o seu relatório e partir para a fundamentação do processo, toda decisão proferida pelo juiz é pública, deve ser pública, é pública e fundamentada, obrigatoriamente. Neste caso específico, foi dito que não existiam preliminares arguidas pelo réu na sua contestação, razão pela qual
o juízo enfrentou desde logo o mérito, analisou as argumentações propostas na petição inicial, rebatidas na defesa, justificou o seu entendimento e, afinal, entendeu por julgar procedente este pedido, condenando esta parte a pagar a outra, em razão daquela situação, o dano moral no valor de R$5.000. Mas, às vezes, o juízo, antes de enfrentar o mérito, ele passa obrigatoriamente pelo exame de preliminares, se elas foram arguidas na contestação. Isto é o dogma da precedência. O juiz, obrigatoriamente, se existe preliminar, ele tem que enfrentar a preliminar. Por que ele tem que enfrentar a preliminar? Porque se ele acolher a preliminar, e se ela for de natureza peremptória, ele não vai perder tempo enfrentando o mérito, porque ele vai extinguir o processo. Exemplo, nesta sentença foi arguida na contestação uma preliminar de decadência, ou seja, perda do direito da parte autora em ter interposta aquela ação correspondente. O juízo enfrentou a preliminar e rejeitou a aludida preliminar. Como ele rejeitou, ele continua a formatação da sua sentença. Veio uma outra preliminar de inépcia, ele enfrentou a preliminar e igualmente indeferiu, rejeitou a preliminar, foi mais adiante e julgou um pedido de impugnação à justiça gratuita. Depois que ele afastou todas as questões processuais, ele entrou no mérito. Mas digamos que ele tivesse acolhido esta preliminar de decadência, ao invés de aqui for rejeito, ele tivesse dito, portanto, acolho a aludida preliminar. Se ele acolhe a preliminar de decadência, qual seria a consequência processual imediata? Nós iríamos para o artigo 485 do Código de Processo Civil, que diz que toda vez que eu acolho a tese de 487 de decadência, inciso 2º, eu estou extinguindo o processo com resolução de mérito. Então, se é que fosse acolho a aludida preliminar, via de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com base no inciso 3º do artigo 487 do CPC. Ele entraria necessariamente no exame de mérito? Não. Estaria prejudicado o exame de mérito. Por isso que se chama que as preliminares são chamadas de preliminares prejudiciais do mérito, do enfrentamento de mérito. E, doravante, a partir da próxima aula, nós efetivamente começaremos a estudar a analisar estas preliminares mencionadas no artigo 337, uma por uma, a começar pela preliminar de inexistência ou nulidade da citação. Então, grande abraço e até a próxima. Valeu? Sucesso!